Olha, meus irmãos, não podia ser diferente. O vídeo mais pedido aqui, o tema mais pedido, foi exatamente esse homem, né? Que deixou, só para você ter noção da gravidade desse caso, esse homem que sofria de esquizofrenia, que você sabe que isso não existe. Na verdade, isso não existe. Esse cara estava sob forte influência espiritual. Dominação demoníaca, sim. O problema é que se você falar isso hoje, você praticamente é crucificado. Mas essa é a verdade por trás. É por isso mesmo que a maioria desses tratamentos não funcionam. Como o hipster também, né? Aquele soldado famoso que inclusive participou da caçada ao Lázaro, o hipster, fez a mesma coisa, começou a ver o demônio e precisava agir. Foi para psiquiatra, tomou medicação, não adianta porque isso é uma questão espiritual. Hoje, se você oferece tratamento pessoal para uma pessoa, você é trucidado. A gente precisa combater isso o mais rápido possível. A ciência tentou. Conseguiu reverter? Não. Então entrega para quem é religioso, entrega para quem sabe fazer o negócio. A questão é essa. A gente tem que parar de ter vergonha de falar a verdade. Olha, para você ter noção da gravidade da ação do demônio aqui, 3 pessoas saíram falecidas. Eugênio Cripa, que é o pai dele de 74 anos, que inclusive fez a denúncia, estava em cárcere privado pelo próprio filho. Everton Cripa, o seu irmão, de 49 anos. E Everton Ranieri Kishi Júnior, soldado da Brigada Militar, um cara preparado de 31 anos, também perdeu a vida na mão dele. E você acha que para por aqui? Esses 3 são os que faleceram na mão dele. Fora os feridos. Olha isso aqui, ó. A mãe dele, Cléris Cripa, de 70 anos, ferida por ele. Priscila Martins, cunhada, de 41 anos, também ferida por ele. E 6 policiais militares, incluindo 2 do BOPE. Olha o negócio, a que nível. E ainda tem babaca que vai vir aqui. É um surto. Surtado não tem inteligência emocional pra fazer isso aqui não, meu irmão. Olha os caras, ó. Rodrigo Welber Voltz, de 31 anos. João Paulo Farias Oliveira, de 26 anos. Olha a idade dos caras. Josiane Muller, de 38 anos, segundo sargento. Eduardo de Brida Gage, de 32 anos. Leonardo Valadão Alves, de 26 anos, soldado do BOPE. Felipe Costa Santos Rocha, tenente coronel do BOPE. E Volmir de Souza, guarda municipal. Todos saíram feridos no confronto com esse cara sozinho. E ainda, pasme, a polícia usou drones, e ele derrubou 2 dos drones que a polícia usou. 2. Apenas o terceiro sobreviveu. Até o drone, 2 drones foram abatidos. E aí vai vir babaca, não, mas é porque o cara tem um treinamento. Meu irmão, ele era CAC, sim. Ele já foi instrutor de tiro. Mas nem que ele fosse um Buena Verde, ele ia ter condição de enfrentar uma galera dessa, principalmente um tenente coronel do BOPE. Mas nem que ele fosse um Buena Verde. Isso aqui é ação demoníaca pura. Inclusive, antes de a gente ver aqui os detalhes da matéria, eu quero indicar esse filme aqui pra vocês, que ele foi feito com aquele ator que fez o Rocky 4. Vocês lembram dele, o russo, né? Ele é mais famoso por esse papel, mas ele fez vários outros, né? Inclusive, esses dias ele teve Entre a Vida e a Morte, né? O Dolph Lundgren. Esse cara sempre foi um grande ator, né? Ele não tinha aquele carisma do artista, mas era um bom ator. E aí ele fez esse filme, Caçador de Demônios, que claro, é um filme barato, né? É um filme barato. E é aquele tipo de filme baseado em realidade, nas lendas como elas são. E eu digo isso com certeza, porque eu pesquiso sobre isso. E não é de hoje, há muitos anos. Diversas lendas de diversos povos, de diversas tribos. E você vê que bate exatamente com o que é descrito nessas antigas lendas. Eu peguei mesmo um filme de 46, se eu não me engano. Um filme antigão, preto e branco. E você vê a lenda do vampiro, meu irmão, exatamente como nas lendas. Não tem nada de sugar sangue, não. Ele mexia em covas. Mexia com os cadáveres. E os filmes mais antigos tinham isso. Ele foi sendo reformado para virar o que virou. E nesse caso aqui do Caçador de Demônios, você não vê nenhuma entidade ali sair na sua forma demoníaca e sair arrebentando com as pessoas. Você não vê isso. O que você vê nesse filme, pessoas agindo. Por exemplo, o camarada sai com o cachorro dele para caçar, toca no objeto amaldiçoado e acaba sendo possesso. E a partir daí ele sai ceifando as pessoas. Ele chega em casa, ceifa a mulher, ceifa a filha. O cunhado dele consegue o parar. E é aí que está o X da questão. Quando você elimina o hospedeiro, ou seja, o possuído, com arma de fogo ao invés de exorcizá-lo, você passa a ser o possuído. A entidade sai do corpo dele e entra no seu. E por isso que ele é um demônio extremamente perigoso, né? E o Dolph Lundgren, que é o caçador, sabe de toda a história. O pai dele já tentou caçar com ele, os dois juntos, né? E eles têm uma estratégia que eu não vou contar aqui. Eu vou deixar o link desse filme para você assistir. A imagem eu vou colocar aqui toda cagada, né? Mas veja só um trechinho para você ter noção. Oi, querido, como foi?
Então quem gosta de filme mentiroso nem assista, tá certo? É um filme barato, tô dizendo aqui, e ele vale a pena pela história, como ele mostra a lenda, né? As lendas, ele se baseia em lendas reais para fazer o filme, né? Sem aquela baboseira toda que Hollywood coloca no filme, que estraga totalmente o filme, torna uma coisa banal. Então esse filme é muito bom e ele mostra exatamente isso, né? Pessoas normais, pessoas boas, né? Sem antecedentes, agindo assim como verdadeiros demônios descontrolados. E é assim que o demônio age. E eu não tenho dúvida que aconteceu isso aqui, né? Repito, o caso do hipster é muito parecido com esse aqui. Um cara de repente surta e começa a fazer esse tipo de maldade, ó. Foi lá no Rio Grande do Sul, vamos lá. Nas últimas horas dessa terça-feira, dia 22/10/2024, um trágico incidente em Nova Hamburgo, no Rio Grande do Sul, resultou no falecimento de 3 pessoas, incluindo um policial militar. O autor dos disparos, Edson Fernando Cripa, de 45 anos, foi identificado pela Brigada Militar na manhã desta quarta-feira, dia 23. A situação se desenrolou após uma denúncia de cárcere privado feito pelo pai de Edson, Eugênio Cripa, de 74 anos, que relatou estar sendo maltratado pelo filho. Segundo o chefe de Polícia Civil do Rio Grande do Sul, delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira, Edson era um CAC, colecionador, atirador desportivo e caçador, e possuía 4 armas registradas em seu nome, incluindo 2 pistolas, uma espingarda e um rifle. Entre 2002 e 2003, ele atuou como instrutor temporário de tiro no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Então você vê que, para você se tornar um instrutor, você simplesmente não chega lá, paga uma taxa e vira. Você vai fazer teste, você vai fazer prova, certo? Para ver se você realmente pode portar aquilo ali. É rígido, inclusive. Hoje em dia mesmo está quase impossível você conseguir. Bem difícil. E veja que esse camarada era uma pessoa de confiança para ter isso. Passou pelos testes. Por que o cara surta, age dessa forma? Se ele era de fato um bandido, por que não tem uma vida de crime desde o seu tempo de mais novo? É uma coisa que acontece de repente, meus irmãos. Aí, a ideia da mídia aqui é atacar quem é CAC. Né? Porque quanto mais longe e mais fracos eles puderem deixar o povo, né? Mais longe de armas e mais fracos eles vão fazer. A própria plataforma hoje, aqui no Brasil, o Google, né? O YouTube, ele não permite mais conteúdo de arma de fogo. Tá escasso. As pessoas colocam, mas não monetiza, não tem alcance. É uma complicação. É como se você estivesse cometendo um crime. Mas veja, por volta das 23 horas, esse horário é muito simbólico, né? 23 horas, na verdade, são 11 horas. Quando acontece algo que envolve a espiritualidade, geralmente você consegue enxergar os indícios disso, como foi com Iron Maiden, né? O vocalista do Iron Maiden falece aos 66 anos com 6 filhos. Ele que usava o número 666 estampado em todos os lugares que podia, inclusive na cabeça. Gostava de colocar boné, chapéu com os números. E o cara falece aos 66 anos com 6 filhos. Aqui você vê o 23. O 23, na verdade, ele é o 11. E o 11, meus irmãos, na numerologia, para os ocultistas, ele é considerado o número que está acima de Deus. Deus seria 10. E o 11 é o que está acima disso, é o mistério. Eles consideram esse número assim. Agora veja só o que disse as testemunhas. As equipes da Brigada Militar foram chamadas à residência de Edson. Ao chegarem ao local, os policiais tentaram negociar com o atirador, mas foram recebidos a tiros. Informações da Brigada Militar indicam que os primeiros disparos foram ouvidos por vizinhos às 23h10, ou seja, 11h10. Olha os números. Agora veja, até numa pesquisa, você sabe que pode ter uma diferença, né, de um ponto. Então aqui, em um relógio para outro, a hora real pode muito bem ter sido 11h11. E a repetição de um número várias vezes dá mais poder à ação da entidade que está se manifestando. Então se ela foi 11h11, meu irmão, tá tudo explicado. Ainda que ela seja 11h10, também tem outra explicação, mas essa eu deixo para depois. Veja, durante o confronto, Edson, né, o atirador surtado, o endemoniado, chegou a abater 2 drones utilizados pela polícia. O cara, além de ferir essa quantidade de gente, eliminar 3 pessoas, ele ainda abateu 2 drones. O cerco policial se estendeu até a manhã desta quarta-feira, quando um drone sobrevoou a casa e os agentes constataram que Edson estava caído. A Brigada Militar então invadiu o imóvel, encontrando o atirador já sem vida. O local estava repleto de marcas de tiro. Além de Edson, faleceram Eugênio Cripa, o seu pai de 74 anos, o irmão Everton Cripa, né, de 49 anos, Everton Ranieri Cristi Júnior, que é o soldado da Brigada Militar, de 31 anos, que deixa a esposa e um filho recém-nascido com apenas 45 dias. Aí vem os feridos, né? A Clarice, que é a mãe de 70 anos, Priscila, a cunhada, de 41 anos, e 6 policiais militares, como eu falei para vocês, incluindo 2 policiais do BOP, certo?
Aí, meus irmãos, no finalzinho da matéria, lá no final, no rabo da gata, tá escrito assim, ó. De acordo com o delegado Oliveira, familiares relataram que Edson tinha diagnóstico de esquizofrenia e foi internado 4 vezes por problemas relacionados à sua condição mental. Apesar disso, ele possuía registro oficial para a posse de armas, o que requer a apresentação de laudo psiquiátrico, né? Então veja, a matéria foi feita aqui não para explicar o que realmente aconteceu, para jogar luz sobre as trevas. A matéria foi feita aqui para colocar, né, um ponto final no direito da pessoa ter a sua defesa. Já está difícil e esse caso serve para reforçar a arbitrariedade dos governos comunistas que querem mesmo a população desarmada. O que aconteceu aqui foi uma influência demoníaca. A ciência foi para cima com seus tratamentos pífios, tentou curá-lo por 4 vezes, não conseguiu. E ninguém, né, teve a inteligência, a habilidade de dizer, olha, vamos tentar agora procurar ajuda espiritual, né? Já tentou procurar medicações, especialistas no assunto, que a mídia te obriga a procurar? Beleza, deu certo, não deu. Hora de você procurar ajuda espiritual. As igrejas, meus irmãos, faziam um grande trabalho nessa questão, né? Hoje em dia o negócio é atacar tudo, é odiar tudo e dizer que é o certo. Isso também é uma doutrina demoníaca. Todos nós, meus irmãos, precisamos aprender cada dia mais. E tem muitas pessoas, em determinados momentos, que não são a representação de Deus, mas naquele momento estão inspiradas por Deus. E elas podem te ajudar, como poderiam ter ajudado esse rapaz. As forças estavam trabalhando sobre ele, as forças ocultas, elas mesmas. E se alguém tivesse levado ele num homem realmente de fé, ele poderia hoje estar aí, ser uma testemunha de como estava sendo afetado, né? Mas infelizmente as pessoas hoje compraram completamente a narrativa da grande mídia, a narrativa das grandes corporações, onde inclusive você falar sobre isso, você já é tido como um grande idiota, um grande imbecil. E o resultado é esse aí. Cada vez mais vocês se preparem para ver esse tipo de coisa acontecer. Hoje mesmo, meus irmãos, estou bem cansado inclusive fazendo esse vídeo. Eu vou a um local que é dificílimo acesso. A última pessoa que tentou ir lá era um dos donos, inclusive, e foi para fazer a limpeza dos matos, né? Os matos fecharam o caminho. E ele foi atacado por aquela entidade chamada Comadre Florzinha, que para mim é um tipo de demônio. Ah, tá ali para proteger as matas. Conversa. Hoje em dia nós estamos normalizando e romantizando o demônio. Para mim aquilo é uma entidade maligna que vive ali no meio do mato, né? E eu devo estar indo lá esses dias, né? Colocar aí só a imagenzinha para você ter a noção. Eu estou indo lá, se Deus quiser, às 1 da manhã. Eu vou fazer isso aí, vou gravar no nosso outro canal, que eu também não divulgo aqui. Quem tiver de achar, vai achar. E eu tenho pegado muitos fenômenos, meus irmãos, e inclusive eu registrei isso no meu diário. Eu não tenho dúvida que isso é por causa da aproximação do início das dores. Nós já estamos nesse período. Eu acho que os portais eles estão se abrindo. A própria Bíblia em Apocalipse relata que os selos serão quebrados e Satanás será solto no mundo. Ele já age, mas é através de influência. Grandes entidades, e tudo que eu pesquisei me levou a crer nisso, elas não conseguem passar para o nosso mundo, elas mandam influência. Apenas pequenas entidades fazem isso. Mas no final das dores, essas entidades grandes poderão acessar aqui livremente e vão influenciar muita gente. Você vai ver muitos crimes bárbaros desses se tornando rotineiros. Nós já estamos presenciando isso agora. Isso pode muito ter a ver com os selos, o rompimento dos selos. Enfim, meus irmãos, eu vou encerrando por aqui. Digo a você que está se sentindo triste, já procurou tratamento, né? O ideal é que você procure de fato tratamento. Vá no médico, não tem problema nenhum em fazer isso, não vai arrancar pedaço. Mas já tentou, deu errado, procure ajuda espiritual. Procure uma pessoa de fé, procure lugares onde tem pessoas de fé realmente orando, porque Deus disse que onde tivesse 2 ou 3, não disse onde tivesse uma pessoa que acha que sabe tudo. Ele não disse isso, ele disse onde tiver 2 ou 3, ou seja, onde tiver uma comunidade, onde tiver pessoas realmente crentes em Deus e com fé nele, ele estaria presente. Então procure esses lugares, meus irmãos, porque na presença de Deus, demônio nenhum resiste, tá certo? Infelizmente, talvez se essa família soubesse disso, estivessem bem hoje em dia. A ignorância, meus irmãos, é a maior arma de Satanás. Fiquem com Deus, que Ele proteja cada um de vocês. Um abraço e fui!